Você acorda no domingo, olha para a Bíblia em cima da cômoda e desvia o olhar. Algo dentro de você mudou, mas ninguém percebe. Por fora, continua cumprimentando com a paz do Senhor. Por dentro, a fé parece um arquivo corrompido, que não abre mais. Você repassa mentalmente as desculpas de sempre. É só cansaço. Preciso de um tempo. Deus sabe do meu coração. Mas a pergunta ecoa como um martelo. Estou mesmo seguindo a Cristo ou apenas arrastando os pés numa religião que perdeu o sabor? Esse incômodo é o estalido de um alerta divino. Quando a boca fica em silêncio, mas o coração parece estar gritando por dentro. A dor é real. Líderes em escândalos, cultos coreografados para algoritmo, ministérios que medem impacto. Em curtidas. Você entra, senta, canta e sai igual, com o coração entupido de cinismo evangélico. Não é estranho tanta gente estar exausta do teatro religioso. Estranho é ignorar a ferida que fica depois da fuga, um vazio que nem maratona. De séries, nem frases de autoajuda gospel, nem espiritualidade DIY conseguem preencher. O que chamamos de desistência é sintoma. O diagnóstico é uma fé anêmica que precisa de transfusão antes que o amor esfrie de vez. E Deus nunca prescreveu anestesia para isso. Ele recomenda cirurgia de coração aberto com a palavra, afiada dividindo alma e espírito. Por isso, nada de bronca moralista ou coach motivacional. Se você ficar até o final deste vídeo, vou liberar gratuitamente o PDF Desafio 9 Dias ao Pé da Cruz. Um roteiro intensivo, 100% bíblico, que já reacendeu a chama de oração em quem estava a um passo de aposentar a fé. Não é receita de micro-ondas. São passos de silêncio intencional, jejum inteligente, confissão honesta, reconciliação corajosa e serviço invisível. 9 dias para provar que existe vida além da apatia e que comunhão é mais que um cronograma de culto bem produzido. Se a sua alma anda no modo economia de energia, esse PDF é o carregador original que você perdeu no meio da bagunça religiosa. Talvez você pense, isso é para quem já abandonou tudo. Eu continuo firme, só estou desanimado. Ótimo, o desafio é para você também. A pior deserção não é geográfica, é interna. Continuamos sentados no banco, mas o coração saiu pela porta faz tempo. Durante esses 9 dias, você vai medir o pulso espiritual da própria alma sem trocar de pastor, placa ou estilo musical. Vai descobrir que Deus nunca ficou preso às paredes, que avivamento não depende de luz de LED e que quebrantamento é o aplicativo que falta atualizar na sua rotina. Spoiler: quem completa o processo costuma ouvir de volta a voz que o barulho do mundo abafou. E se depois dessa jornada você sentir sede de passos maiores, no encerramento apresentarei o Formação de Discípulos, nosso treinamento para forjar cristãos que representem o Evangelho em todas as áreas da vida. Casa, trabalho, redes sociais, até no trânsito de segunda-feira. Mas antes de falar de curso, precisamos encarar as rachaduras que fizeram tanta gente largar a mão de Deus sem perceber. Respire fundo, ajuste o volume e deixe o algoritmo trabalhar a seu favor, não contra sua fé. Talvez as próximas palavras salvem mais do que a sua frequência dominical, salvem a sua eternidade. Algumas rachaduras não aparecem na fachada do templo, mas estalam alto dentro da alma. A primeira delas nasce quando o discurso do púlpito não combina com o cheiro do corredor. Você ouve sobre graça, mas sente frieza no aperto de mão. Escuta sobre unidade, mas percebe grupos fechados que selecionam quem merece sentar à mesa. Jesus avisou aos fariseus: vocês são como sepulcros caiados, por fora belos, por dentro cheios de ossos. Mateus 23, 27, 28. Quando a beleza litúrgica vira maquiagem para um coração sem compaixão, todo crente sensível entende que há algo podre sob o carpete vermelho. A segunda rachadura se forma nas quedas públicas de líderes que antes pareciam inabaláveis. Não se trata de julgar quem cai, mas de encarar a ressaca coletiva que fica depois do escândalo.
Cada notícia de corrupção moral ou financeira destrói um pouco da confiança de quem vinha à igreja procurando um porto seguro. De repente, a capa de homem de Deus vira manchete de jornal. E o povo, em vez de chorar e restaurar, prefere comentar, compartilhar e cancelar. O trauma faz muitos distanciarem o coração antes mesmo de decidirem mudar de cadeira. Permanecer de corpo presente, mas ausente de alma, é o estágio anterior à porta de saída. A terceira fenda surge quando o culto se converte em vitrine. Luzes, LED, roteiro cronometrado, transições impecáveis e um silêncio constrangedor quando o Espírito Santo tenta interromper a agenda. Não há nada errado em excelência técnica. Errado é quando a perfeição estética sufoca o quebrantamento. O louvor termina sem espaço para confissão. A palavra precisa caber em 20 minutos para não interferir no próximo bloco. E a oração se resume a: Senhor, faz como quiser, mas tem que ser rápido porque o coffee break nos espera. A alma sedenta percebe a troca. Fogo genuíno por fumaça de máquina. Depois vêm as microferidas que ninguém vê, mas sangram todo. Dia, o conselho ríspido, o olhar de desprezo, a fofoca que vazou do grupo de ministério, pequenos cortes que, acumulados, viram hemorragia. Quem já foi exposto, ridicularizado ou usado como escada, sabe o quanto dói entrar de novo no mesmo ambiente. Muitas apostam em permanecer caladas, mas o coração cria casca grossa para não sentir. Com o tempo, até a voz de Deus soa distante, porque defender-se da dor inevitável significa também bloquear o consolo que cura. E há ainda a rotina que esvazia o encanto. Ensaio, escala, reunião, culto, repetir. A agenda fica tão cheia que não sobra tempo para a alma lembrar por que tudo começou. Na pressa, a leitura bíblica vira tarefa, a oração cai na formalidade e o serviço se torna currículo. Quando o amor inicial é substituído por obrigação institucional, abandonar a igreja parece tentador, não porque se odeie Jesus, mas porque lembrar do primeiro amor dói mais do que fingir que está tudo bem. Esse é o ponto crítico em que muita gente decide descansar fora, sem perceber que descanso de verdade não se acha longe do corpo, mas no colo do cabeça. Vamos falar sem rodeios. Nem todo mundo que pensa em sair da igreja está em rebeldia. Aliás, na maioria das vezes, o impulso não nasce da rebeldia, mas da dor. Tem gente que se afastou do templo, mas ainda ora com sinceridade no quarto. Há quem não vá mais aos cultos, mas continua tentando entender a Bíblia sozinha. E cá, entre nós, isso diz muito. Porque se fosse apenas revolta, o coração teria se fechado por completo. Mas quando há ferida e ainda existe busca, é sinal de que Deus não desistiu e a alma ainda sente falta do toque dele. O que acontece muitas vezes é que confundimos instituição com corpo, estrutura com presença, eclesiologia com intimidade. Quando a decepção vem, seja com líderes, com irmãos ou com o próprio desempenho espiritual, a tendência é achar que tudo desabou. Só que há uma diferença entre se decepcionar com a igreja e se desligar do corpo de Cristo. E essa diferença é crucial, porque o corpo doente pode até mancar, mas ainda é corpo, e Cristo ainda é o cabeça. É Ele quem sustenta, trata, cura e reposiciona os membros. Saímos do templo, mas será que saímos da dependência do Senhor? É aqui que muitos tropeçam, ao transferir sua fé para uma estrutura falha, ao invés de fincar raízes em Cristo. Quando a estrutura falha, e ela vai falhar, tudo parece ruir junto. E é nesse momento que surge uma pergunta desconfortável. A sua fé estava baseada em quê? No louvor bem produzido? Nos líderes carismáticos? No ambiente acolhedor? Ou no Cristo que nunca falha, mesmo quando tudo à volta desmorona? Essa crise de fé é, na verdade, uma oportunidade de reconstrução. Não se trata de voltar para a igreja no sentido tradicional. Trata-se de voltar para o centro. Jesus. Sair da igreja, então, pode não ser o fim da linha, mas o começo de um novo tipo de confronto. Aquele que te chama de volta para o essencial.
Porque por mais ferido que alguém esteja, nenhuma dor é desculpa para rejeitar o cuidado do médico. Por mais decepcionado que esteja com o hospital, você ainda precisa de tratamento. E acredite, ele tem um plano até mesmo para os que foram machucados dentro da sala de emergência. Deus não se impressiona com sua ausência do templo. Ele se preocupa com a sua ausência de propósito. Porque a igreja pode estar cheia de gente vazia, e você pode estar vazio por ter deixado de se encher nele. Por isso, antes de tomar qualquer decisão definitiva, pare, respire, reflita e principalmente ouça. Às vezes, o barulho da frustração abafa a voz de Deus, mas ele ainda fala. E pode estar dizendo agora: eu não desisti de você. Essa é a hora de abrir espaço para algo novo, não um retorno automático, mas um recomeço intencional. E é aí que entra o desafio dos 9 dias. Mas antes de te explicar esse caminho, eu preciso que você entenda: você não está sozinho. O que você sente, milhares também sentem. Mas o que você vai fazer com essa dor pode mudar tudo. Você não precisa de comunhão. Essa é a primeira mentira, sussurrada, mansa, quase lógica. Satanás sabe que o ferro só perde o fio quando fica fora da forja. Então ele te convence de que é possível manter brasa acesa fora da fogueira. Parece liberdade, mas é isolamento. Hebreus 10, 24, 25. Não foi escrito para aumentar a estatística de culto. É remédio preventivo contra o esfriamento. O diabo nunca quis que você renegasse a fé. Apenas que a vivenciasse sozinho, sem testemunha, nem ajuda. E o cristão solitário logo troca convicção por opinião, verdade por palpite motivacional. Você está melhor sozinho. A segunda mentira é refinada. Apela ao senso de autossuficiência ferido. Depois de ser traído ou julgado, o coração constrói trincheiras. O inimigo sopra. Cuide da sua espiritualidade particular, longe de gente tóxica. É a mesma lógica que afastou Jonás de Nínive, fugir da obediência, alegando autopreservação. Só que santidade em quarentena vira soberba estética. Você decide o ritmo, a doutrina, até as partes da Bíblia que encaixam no seu humor. Sem o atrito de irmãos, não há lima que tire a ferrugem. Sem prestação de contas, não há espelho que revele rachaduras. E logo a fé vira opinião gourmetizada, a ser consumida em doses convenientes. Deus entende. Perca a paciência, mas não volte. A terceira mentira embala lenços e violinos. Dramatiza sua dor para torná-la desculpa permanente. Claro que Deus entende. Ele viu as chagas antes de você. O problema é que compreensão divina nunca foi licença para deserção. Em 1 Reis 19, Elias recebe pão e descanso, mas também ordem de voltar ao caminho. A graça consola, mas também comissiona. Quando o inimigo faz da empatia um argumento para a estagnação, está aplicando morfina na gangrena. Cristo não cura apenas para aliviar. Ele cura para enviar. Permanecer paralisado, chamando isso de processo, é pactuar com a mentira que estanca a missão. Essas 3 vozes não chegam gritando. Elas sopram como conselheiras carinhosas. Por isso enganam até os eleitos, se possível. Você não vence discutindo com elas, mas confrontando-as com a verdade encarnada. Jesus nunca chamou ninguém para segui-lo isolado, autossuficiente ou estacionado. Ele chama para a cruz em comunidade, dependência e movimento. Se alguma dessas mentiras encontrou eco no seu coração, reconheça agora. Não é só desânimo, é guerra espiritual pela sua permanência no corpo. Antes de entregar o desafio dos 9 dias, preciso que você identifique qual dessas vozes soa mais familiar. Porque a cura começa quando damos nome ao veneno. Segura firme, respira fundo e continua comigo. O próximo passo não é repreensão vazia, mas reconstrução estratégica. Nos próximos minutos, você receberá o protocolo bíblico que já devolveu vida a crentes esgotados. E sim, o PDF prometido.
está cada vez mais perto, porque libertação sem ferramenta prática é sermão que evapora no vento. Agora sim chegamos à parte que vai realmente sacudir a sua alma. O desafio dos 9 dias para quem pensa em abandonar a igreja, mas deseja dar uma última chance verdadeira à sua fé e à comunidade que Deus colocou no seu caminho. Esse não é um desafio qualquer, cheio de clichês ou frases feitas. É um roteiro bíblico, estratégico e poderoso para que você experimente a renovação do seu coração, mesmo em meio às dores, decepções e dúvidas que te fizeram querer sair. Durante esses 9 dias, você vai se comprometer a uma rotina diária simples, porém profunda, que vai mexer com suas emoções, renovar sua mente e fortalecer seu espírito. Não é um desafio para os fracos, nem para quem quer atalhos, mas para quem está disposto a encarar a verdade, reconhecer as próprias falhas e pedir a Deus uma transformação real, aquela que começa dentro e reverbera em todo o seu entorno. Cada dia do desafio terá um foco específico: oração direcionada, meditação em passagens bíblicas que falam diretamente ao seu momento, ações práticas para exercitar a humildade e a comunhão, além de exercícios de reflexão pessoal para identificar os obstáculos invisíveis que você carrega. Você vai aprender a não fugir da igreja, mas a ser parte ativa dela, com o coração aberto para servir, ouvir, perdoar e, principalmente, se deixar moldar pelo Espírito. Importante: ao final do vídeo, você poderá baixar gratuitamente um PDF exclusivo com todo o passo a passo detalhado dos 9 dias, para que nada fique esquecido e para que você tenha sempre à mão uma ferramenta prática para se apoiar, revisar e aprofundar essa jornada. Esse material foi pensado para que, mesmo nos dias mais difíceis, você tenha clareza e motivação para seguir adiante. Mas, antes de entregar o roteiro completo, quero lembrar que esse desafio é só uma parte do caminho. Para quem quer ir além e realmente crescer na fé, existe o nosso treinamento Formação de Discípulos, um programa de desenvolvimento da vida cristã que vai te guiar no entendimento da Bíblia, no fortalecimento da oração e no viver prático do Evangelho no dia a dia. É o próximo nível para quem está pronto para sair da zona de conforto e assumir a caminhada como um verdadeiro discípulo. Se você está preparado para transformar a sua experiência na igreja e na fé, continue comigo. Vou explicar detalhadamente o que você vai fazer em cada um desses 9 dias, sem enrolação, sem promessa vazia, só compromisso real com o seu renovo espiritual. Vamos juntos. O primeiro passo dessa jornada é um chamado para despertar, não só de um sono espiritual, mas de um coração endurecido pelas feridas e desilusões. Nos primeiros 3 dias, a sua missão será abrir as portas do seu íntimo para a luz de Deus, permitindo que Ele revele o que está oculto e fortaleça a sua vontade de seguir firme. O foco é na reconexão com o Pai, quebrando as barreiras do orgulho e da amargura que muitas vezes nos afastam do verdadeiro relacionamento com Ele. Você começará cada manhã com uma oração de entrega, pedindo sinceridade e humildade para enfrentar o que vier. A leitura bíblica será centrada em passagens que falam sobre humildade, arrependimento e graça, como Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o Salmo 51, o clamor de Davi por um coração puro. Esse não é um simples exercício intelectual, mas uma convocação para que a palavra atinja a alma e transforme atitudes. Durante esses 3 dias, reserve um tempo para registrar no seu diário espiritual as emoções, resistências e revelações que surgirem. Essa prática de autoconhecimento é vital para que você não caia na armadilha de fingir que está bem quando não está. Além disso, no 3º dia, é hora de refletir sobre sua relação com a igreja, não como um lugar perfeito, mas como a família de Deus, com todas as suas imperfeições, que merece a sua fé renovada e comprometida. Finalizar o 3º dia com uma atitude concreta de perdão, seja perdoando alguém que te magoou ou pedindo perdão por algum erro seu.
é o ponto de virada para o próximo ciclo do desafio. O perdão não é uma opção, é uma necessidade bíblica que abre caminho para a verdadeira liberdade e comunhão. Sem ele, toda a caminhada fica travada em rancores que consomem o espírito. Prepare-se para o que vem a seguir, porque os próximos dias vão desafiar você a sair da zona de conforto e começar a agir na fé. Não desanime se a caminhada parecer dura. Lembre-se que o processo de Deus raramente é confortável, mas é sempre eficaz para quem permanece firme. Chegamos à fase prática da transformação, o momento em que a fé deixa de ser apenas sentimento e passa a se manifestar em atitudes concretas. Entre o quarto e o sexto dia, o desafio é reestruturar seu cotidiano espiritual, aplicando princípios bíblicos que quebram o ciclo da mornidão e renovam o compromisso com Deus e com a Igreja. Você será chamado a identificar práticas que estavam estagnando sua fé, seja o culto automático, a oração mecânica ou a participação passiva nos ministérios. A proposta é renovar essas práticas com intenção e propósito, buscando não o reconhecimento humano, mas a aprovação divina. Por exemplo, experimente orar com o coração aberto, ler a Bíblia buscando mais que informação, mas intimidade, e servir sem esperar retorno ou aplausos. Além disso, esse período vai trazer um exercício fundamental: o exame de consciência no contexto comunitário. Reflita sobre seu papel na igreja, seu relacionamento com irmãos e líderes, e se você tem sido um agente de construção ou de divisão. O convite bíblico para amar o próximo, suportar as fraquezas alheias e caminhar em unidade será o farol para suas ações nesses dias. Outro ponto essencial é o cultivo da gratidão. Em meio às dificuldades e imperfeições da igreja, mantenha um diário de bênçãos, anotando diariamente o que Deus tem feito em sua vida e na comunidade ao redor. Essa prática fortalece o espírito e afasta o olhar crítico que corrói a fé e a esperança. Por fim, prepare seu coração para o próximo ciclo. A maturidade espiritual que começa quando aprendemos a depender totalmente do Espírito Santo, reconhecendo nossa fragilidade e a necessidade constante de graça para vencer os desafios da caminhada cristã. O verdadeiro avivamento começa dentro do seu coração, e agora você está mais perto dele. Nos últimos 3 dias, a jornada que você iniciou se encaminha para um propósito ainda maior: a consolidação do que foi plantado em seu coração e a renovação do compromisso com a vida cristã autêntica. Aqui, a transformação pessoal ganha impacto comunitário e missão. O 7º dia é dedicado à reflexão profunda sobre o discipulado. Você vai estudar passagens bíblicas que mostram como seguir a Cristo não é um evento isolado, mas um processo contínuo de aprendizado, renúncia e serviço. É o momento de assumir o compromisso consciente de não caminhar sozinho, mas em comunhão com outros irmãos e sob a direção do Espírito Santo. Aqui entra a importância do nosso treinamento, formação de discípulos, um passo fundamental para crescer na fé e no serviço, e que você poderá conhecer melhor no final do vídeo. No 8º dia, o foco será o fortalecimento dos laços na igreja e a restauração de relacionamentos. Reconciliar-se com aqueles que talvez tenham sido feridos por atitudes passadas, pedir perdão onde for necessário e estender a mão ao próximo com humildade e amor genuíno. Essa é a essência da igreja verdadeira, uma família unida, imperfeita, mas alinhada com o coração de Deus. No 9º e último dia, você fará um compromisso renovado, celebrando o que Deus já começou em você e declarando que seguirá firme, mesmo diante dos desafios que possam surgir. Será um momento de oração poderosa, agradecendo pela graça recebida e pedindo que o Espírito Santo continue guiando seus passos, renovando diariamente seu coração para que a chama da fé jamais se apague. E para quem quiser seguir com o passo a passo detalhado, temos um PDF gratuito com todo o conteúdo desse desafio, incluindo textos bíblicos, exercícios práticos e dicas para manter a caminhada firme.
Basta baixar no link que está na descrição do vídeo. Este é o começo de uma nova vida, não um fim. Agora, prepare-se para o bloco final, onde vamos tratar dos sinais claros que mostram quando é hora de realmente deixar um ministério, uma igreja ou uma liderança, com paz e sabedoria. Mas lembre-se, a prioridade é sempre recomeçar por você. Um coração renovado é a verdadeira revolução. Chegamos ao ponto crucial. Depois de experimentar esses 9 dias de desafio, pode ser que você ainda tenha dúvidas sobre permanecer ou sair da igreja. Onde está? Saber discernir o momento certo para partir não é simples, mas é essencial para a sua saúde espiritual. Primeiro, reflita se a sua fé está crescendo ou murchando. A igreja deve ser um ambiente de edificação, não de desgaste constante. Se você vive mais angústia do que paz, mais desânimo do que esperança, talvez seja hora de reavaliar. Mas cuidado, sair não pode ser uma fuga do compromisso ou das dificuldades naturais da caminhada cristã. Em segundo lugar, considere se existe abertura para mudança e diálogo na sua comunidade. Uma igreja saudável tem líderes que ouvem, que buscam restaurar e que promovem unidade, mesmo nas diferenças. Se você já tentou, orou, dialogou, mas só encontrou portas fechadas e resistências, talvez o chamado de Deus para um novo campo esteja chegando. Por fim, a saída deve ser feita com integridade, sem murmurações, sem rompantes de orgulho, mas com o coração aberto para a obra que Deus ainda fará. Lembre-se que a igreja é o corpo de Cristo, e embora imperfeita, sempre há um lugar para quem busca sinceramente seguir Jesus. Se o seu momento é de recomeço, faça isso amparado pela oração, por amigos na fé e com uma visão clara de continuar, crescendo em discipulado, como formação de discípulos que mencionamos, para que sua nova etapa seja sólida e cheia de propósito. Agora, se você está pronto para dar esses passos, não esqueça de baixar o PDF gratuito com todo o passo a passo dos 9 dias, disponível na descrição do vídeo. Esse material vai ajudar você a não perder o foco e a caminhar com segurança na sua renovação espiritual. Não deixe para amanhã a decisão que pode mudar seu destino eterno. Comece hoje, recomece por você, e veja como Deus pode transformar até o que parecia perdido. Afinal, o verdadeiro avivamento começa no coração que se rende e se dispõe a seguir a Cristo, sempre.